Meu nome é Paulo Raul Martins, eu sou advogado e trabalho com instituições do terceiro setor, sociedade civil, governos, empresas, quando eles se juntam para fazer projetos sociais há 20 anos ou mais. Fui presidente da Comissão de Assuntos Jurídicos das ONGs da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro, membro da Comissão do terceiro setor da Ordem dos Advogados do Brasil Federal, presidente da Federação de Fundações do Estado do Rio de Janeiro, atual vice-presidente da Confederação Brasileira de Fundações. Trabalho com isso. Nós estamos aqui, nesse momento, para falar um pouco sobre uma nova lei. Uma lei que causou e tem causado muita expectativa, positiva e negativa também. E uma lei que, ao mesmo tempo, tem algumas surpresas para nós. Não só surpresas com relação ao que ela diz, mas a principal surpresa de todos é que é uma lei que não consegue ainda entrar em vigor. Vejam, tal o impacto que ela tem. É uma lei que foi assinada em 31 de julho de 2014 para entrar em vigor em 90 dias, o que já é excepcional. Mas, digamos, relativamente comum, quando elas são importantes. Quando chegaram nos 90 dias, logo depois, uma medida provisória do Palácio Planalto fez essa lei ser adiada para que entrasse em vigor somente em 360 dias, o que faria com que ela entrasse em vigor no dia 27 de julho de 2015 somente. No dia 27 de julho de 2015, uma nova medida provisória, ao invés da lei entrar em vigor, uma nova medida provisória é lançada e adia a lei para 540 dias da sua assinatura, fazendo com que ela só entre em vigor em janeiro de 2016. Para que o amigo tenha uma correta noção do que significa isso. Uma lei não muito pequena, mas uma lei de 80 artigos somente, o Código Civil Brasileiro, de mais de 1000 artigos, que foi discutido e debatido no Congresso Nacional por décadas, este Código Civil Brasileiro precisou de 365 dias para entrar em vigor. A gente está comparando, portanto, uma lei pequena, que fala sobre uma coisa muito específica, que precisa de mais tempo para entrar em vigor do que o Código Civil, que trata sobre quase todas as relações civis que nós temos, que vai do casamento ao nascimento, aos registros, à propriedade, aos contratos. O Código Civil precisou de menos tempo para entrar em vigor do que essa lei. Portanto, o que essa lei tem? Do que ela trata? Essa lei vem de uma necessidade que tem se sentido no Brasil de reformular a relação entre a sociedade civil organizada e o poder público. A sociedade civil organizada, a gente diz aqui, as associações, as fundações, e a gente especialmente fala, quando a gente diz sobre ela, daquelas que têm uma dimensão pública, digamos assim. É claro, uma pessoa pode fazer uma associação porque gosta de um determinado estilo de música e outra porque gosta de jogar bocha, um esporte qualquer. Essas associações não são menos válidas ou mais válidas do que qualquer outra, mas elas são diferentes daquelas, por exemplo, nas quais pessoas se juntam para tratar de criança e adolescentes carentes, abandonados na rua, daquelas feitas por pessoas dedicadas à questão ambiental, na preservação do meio ambiente, das espécies ameaçadas. Ou seja, é claro que existem pessoas diferentes para tudo. E, de algum modo, o mundo, não somente o Brasil, sentiu necessidade de dividir essas duas pessoas, digamos assim. As pessoas que tratavam sobre questões que diziam respeito a um interesse público, a um caráter público, como aquelas que tratavam com o meio ambiente, criança, adolescente, saúde, educação, daquelas outras, que podem tratar de qualquer outra coisa, válida que seja, não menos válida, mas diferente do interesse público, do interesse que domina todo mundo, que atinge a todo mundo. E como esse interesse atinge a todo mundo, e como esse interesse está na lei e eventualmente na Constituição, e o Estado não dá conta necessariamente desse interesse, e por vezes o Estado não consegue de fato apropriadamente atuar na defesa desse interesse,
É a sociedade quem toma conta na democracia, se organiza para poder defender os seus interesses, mesmo que conflitantes. Pense, para o Estado também interessa a proteção e o desenvolvimento econômico, assim como interessa para todo mundo. O desenvolvimento econômico do Brasil, muitas vezes, passa, por exemplo, pela expansão da fronteira agrícola, o que é absolutamente legítimo, eventualmente pensando. Mas se essa expansão da fronteira agrícola significa dizer que nós vamos exterminar nossas florestas, isso também interessa a nós, só que de outra maneira. A convivência desses interesses, o interesse econômico, que muitas vezes domina a ação do Estado, né, incentivado pelo Estado, com os interesses coletivos, que não são necessariamente imediatamente econômicos, faz com que a gente se organize em sociedade para defender os nossos direitos, para defender os nossos interesses, para defender coisas que são de interesse e caráter público de cada um de nós. Né? Então, necessariamente o Estado, nos últimos tempos, tem se relacionado com a sociedade civil para fazer projetos ambientais, projetos em respeito às famílias carentes, projetos que dizem respeito às etnias que são menos privilegiadas, né? Ou seja, todos aqueles projetos que o Estado eventualmente não é capaz de fazer, mas tem que fazer com a sociedade, ou a lei o comanda, e que são importantes, tem sido nos últimos tempos, os últimos tempos de verdade, não só no Brasil como no mundo, digo aqui, necessariamente de maneira muito forte, desde o final da Segunda Guerra Mundial, necessariamente feitos entre sociedade civil e Estado. Bem, então, se o Estado tem que se relacionar com a sociedade civil para dar conta dos seus problemas, dos problemas que também são problemas do Estado, e que a lei manda lhe dar conta, por qual tipo de instrumento, qual tipo de, digamos assim, contrato ele vai fazer? O mesmo contrato que faz ele contratar uma estrada, que faz ele contratar uma empreiteira para fazer uma hidroelétrica, é o mesmo tipo de acordo que se faz quando você tem um asilo de idosos abandonados, que o Estado quer chegar lá, reconhece a importância e subsidiar? Não é o mesmo. Esses acordos, antigamente, eram feitos numa modalidade chamada convênio. E o convênio em si não permitia a seleção de projetos. O que significa dizer que ele muitas vezes era escolhido diretamente pelo governante. O que significa dizer também potencialmente mal escolhido pelo governante, potencialmente um caminho de malversação. Mas isso não significa dizer que ele fosse por si um caminho ruim ou perverso. Essa lei extermina o convênio. E ao exterminar o convênio, ela cria um outro termo para o terceiro setor. Cria um outro termo, que é um termo que eles chamam de colaboração, que dá uma pequena variação para termo de fomento, mas que é a mesma coisa. E obriga todo mundo a passar por um processo seletivo para poder se relacionar com o Estado. E aí nós saímos de um problema potencial que existia para um problema concreto. Se potencialmente o governante poderia escolher ou malversar recursos por via dos convênios que fizesse sem selecionar publicamente ninguém, agora ele não pode se relacionar com esse seu asilo de idosos e subsidiar, porque ele vai ter que selecionar também. As únicas exceções que existem nessa lei não são suficientes para dar conta da realidade. Na verdade, elas são exceções muito pobres. Não é uma lei que prima pela boa literatura jurídica. Não é uma lei que prima pela boa cultura jurídica. Não é uma lei escrita por quem tem a experiência jurídica nesses casos. É uma lei escrita sobre vários padrões, geralmente de preconceito, de desconhecimento, que acaba tentando regular as relações do terceiro setor. E ao fazer isso daí, obrigando, teoricamente, a uma relação, que seria uma relação, digamos assim, mais pública, mais ética de fazer uma seleção, ela elimina, porque não tinha experiência, quem pensou nesse assunto, elimina a possibilidade do pequeno governante do seu município de, por exemplo, não ter funcionando a APAE do seu município.